Líder, você já se sentiu mais um malabarista do que um gestor de pessoas? Você tenta equilibrar as demandas técnicas da equipe, os prazos que mudam a todo momento, a comunicação com 5 áreas diferentes e os inevitáveis imprevistos que surgem do nada. A sensação é que você precisaria de um gerente de projetos certificado para dar conta de tudo, não é? Ou talvez um clone. A verdade é que só metodologia e um processo mínimo de gestão de projetos não é tudo para gerir as pessoas e o nosso dia a dia. E isso causa um caos silencioso. O resultado nós já conhecemos. São prazos estourados, são retrabalho constante, é uma equipe frustrada, estressada e você no final tendo que dar explicações para a diretoria. Você não foi contratado para ser PM, mas na prática, o sucesso do seu time depende da sua capacidade de gerenciar o fluxo de trabalho. As rotinas administrativas, por assim dizer. Mas e se eu te dissesse que você não precisa de uma certificação ou PMP ou de um software caríssimo para colocar a ordem nessa casa? E se com apenas alguns conceitos essenciais você já pudesse aumentar drasticamente as chances de entregar seus projetos no prazo com mais qualidade e o mais importante, com menos estresse tanto para você quanto para o seu time? Hoje nós vamos ter uma aula prática sobre isso. Eu vou te ensinar a gestão de projetos para quem não é gerente de projetos. E nós vamos focar apenas no essencial que todo líder de TI precisa saber para ter sucesso. Primeira lição desta aula, vamos mudar a nossa perspectiva. O seu papel como líder não é gerenciar um cronograma detalhado de tarefas. Pense em você como um sistema operacional do projeto. A sua função é criar um ambiente estável, previsível, para que os aplicativos, que são seus desenvolvedores, eles possam rodar com a máxima performance. Uma boa gestão de projetos para você é sobre remover obstáculos e dar clareza. Para isso, você só precisa dominar 3 pilares essenciais. Pilar 1, o kick-off, que é o que salva o projeto no início. Ele define 80% do seu sucesso, eu tenho certeza. Um bom kick-off não é uma reunião de apresentação, é um alinhamento brutal de expectativas. Você precisa sair dessa reunião com 3 coisas absolutamente claras para toda a equipe e para os stakeholders. O porquê. Qual é o problema de negócio que nós estamos resolvendo? Por que isso é importante agora? E vamos conectar o trabalho a um propósito? É o primeiro passo para o engajamento. Número 2, a definição de pronto. O que significa terminar esse projeto? Quais são os critérios mínimos do aceite? Quando todos sabem exatamente como é a linha de chegada, a corrida vai ficando mais fácil. E o terceiro, quem é quem? Quem são os stakeholders chaves? Quem tem o poder de aprovar o quê? Mapear isso no início vai evitar o famoso "nossa, mas faltou validar com fulano" bem no final do projeto. E quem precisa dar todas essas respostas são os Product Owners. Bom, pilar número 2, visibilidade. É a chave. Kanban simplificado. Você não precisa de um software muito complexo. Você precisa dar visibilidade. A ferramenta mais simples e poderosa para isso é um quadro Kanban. Ele pode ser um quadro branco na parede ou pode ser uma ferramenta online gratuita. Tem o Notion, que inclui IA e eles têm alguns modelos prontos. Eu gosto muito. Como você vai fazer? Você vai criar no mínimo 3 colunas: a fazer, fazendo e feito. O objetivo é que qualquer pessoa, em qualquer momento, possa olhar para o quadro e entender o status do trabalho. Isso ajuda a identificar também gargalos. Por exemplo, quando você tem muitas tarefas na coluna fazendo e dá ao time uma sensação de progresso visual essa tabela. Então, uma dica extra, hein? Limite os cards da coluna fazendo, conforme a quantidade de pessoas no time, ninguém sobrecarregado. E o pilar 3 é os rituais de comunicação. A prevenção de incêndios, maioria esmagadora dos projetos de tecnologia, ela não é técnica, é um problema de comunicação. Então, para você evitar isso, você vai ter que criar uma cadência de rituais simples e rápidos para manter todos na mesma página. Então eu sugiro o Daily Meeting, que são 15 minutos, que o objetivo não é o status report para o líder, é para o time se sincronizar. 3 perguntas mágicas. O que eu fiz ontem para ajudar o time a avançar? O que eu farei hoje para ajudar o time a avançar? E se existe algum impedimento no meu caminho? Bom, uma segunda reunião é a Weekly Demo, de uns 30 minutos. Uma vez por semana também, é importante você fazer uma demonstração rápida do que foi construído para os stakeholders. Isso acalma a ansiedade
ansiedade, gera uns feedbacks valiosos e torna impossível que alguém diga "ai, não era isso que eu esperava" lá no final. Então pense em implementar essas dicas aos poucos e deixar o seu time se acostumar com cada ritual. Adapte para a sua rotina. Nas minhas mentorias, eu personalizo cada uma dessas técnicas para a sua dificuldade com o seu time e o resultado ele vai vindo muito mais rápido. Bom, percebeu que não falamos de nenhuma metodologia complexa ou de termo técnico difícil? Kickoff, que alinha as expectativas, Kanban simples para dar visibilidade e rituais de comunicação para manter todos sincronizados. São esses 3 pilares, você cria um sistema que previne o caos. Você deixa de ser um líder reativo para se tornar um líder proativo. Você não precisa se tornar gerente de projetos formal, mas para incorporar esses princípios na tua liderança, vai te transformar em um líder muito mais eficaz. Você vai entregar mais com menos estresse e vai ajudar seu time a ter mais performance. Essas são técnicas fundamentais que eu ensino aos líderes de TI para que eles possam assumir o controle dos seus projetos, na sua sanidade e, consequentemente, da sua carreira. Continue aqui no canal para evoluir sempre. E eu te vejo no próximo vídeo.